Você pode ter ideias brilhantes, talento acima da média e até coragem para começar. Mas se você não souber se relacionar com outras pessoas, tudo isso se esvai em seu interior. Essa é uma verdade que poucos têm a ousadia de reconhecer e menos ainda de assimilar. Porque aprender a interagir com o próximo não é uma mera técnica social, é uma estratégia de vida. Napoleon Hill registrou que o êxito de um homem ou mulher raramente depende apenas de um esforço solitário. O que franqueia oportunidades não é só sua capacidade técnica, mas sim sua perícia em fazer com que as pessoas confiem em você, se sintam importantes ao seu lado e queiram vê-lo prosperar. E é aí que Dale Carnegie surge como uma peça fundamental. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não se trata de manipulação, é sobre compreender a essência humana e se transformar em alguém cativante, fidedigno, desejado nos ambientes adequados. Napoleon Hill denominava isso de capital humano, um ativo intangível que não pode ser adquirido, mas pode ser edificado. Sua reputação, sua aura, seu poder de fazer alguém se sentir ouvido, notado, valorizado. E Carnegie simplificou essa maestria em uma série de princípios perenes. Você anseia por influência? Comece ouvindo mais e falando menos. Você busca alianças? Faça o outro se sentir relevante com sinceridade. Quer ser recordado? Profira o nome da pessoa com intenção e um sorriso. Isso parece excessivamente simples para funcionar. Então reflita sobre os grandes nomes que ascenderam ao topo. A essência da influência silenciosa Andrew Carnegie, mentor do próprio Napoleon Hill, não enriqueceu sozinho. Ele se cercou de mentes luminosas, mas não por acaso. Ele influenciava com classe, com respeito, com uma perícia humana refinada. Sabia elogiar, sabia delegar, sabia reconhecer. E é por isso que construiu uma fortuna com mais de 40 sócios. Nenhum deles se sentia explorado. Todos se sentiam valorizados. Hill compreendeu. Sem aliados você não avança. Por isso ele escreveu tanto sobre o conceito de mastermind, um grupo de intelectos em harmonia que se impulsionam mutuamente. Mas o que mantém esse grupo coeso? Influência emocional, laços genuínos, liderança discreta. E você só atinge isso quando domina os fundamentos que Dale Carnegie revelou. Sejamos francos, a maioria das pessoas deseja ser ouvida, quer ser compreendida, quer se sentir importante, mas vivem tentando impressionar os outros com fatos, títulos, conquistas, enquanto quem realmente influencia, escuta mais do que fala, observa mais do que responde, conecta mais do que impõe. Carnegie sentenciava: você pode conquistar mais amigos em 2 meses, interessando-se genuinamente pelas pessoas, do que em 2 anos tentando fazer com que elas se interessem por você. Essa é a base do charme silencioso. Aquela pessoa que chega e sem dizer muito cativa a todos, não por aparência, mas porque irradia segurança, empatia e respeito. No cenário atual, onde todos gritam, quem escuta se destaca. Quem valida, atrai. Quem compreende, influencia. Napoleon Hill reforça isso ao afirmar: a qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua influência, porque você não influencia pelo que sabe, mas pelo que faz os outros sentirem perto de você. E isso é exercitável, é praticável. É uma habilidade que, quando aliada à disciplina e ao propósito, o torna imparável. Vamos à prática. Imagine um contexto profissional. Você adentra uma reunião onde todos estão tensos. Você ouve, elogia um ponto pertinente de alguém, chama a pessoa pelo nome e indaga sua opinião. Resultado: você se tornou um referencial emocional naquele ambiente e as pessoas passam a segui-lo mesmo sem perceber. Esse é o jogo da influência inteligente. É assim que grandes líderes erguem impérios, construindo alianças emocionais antes de exigir resultados. E o que Dale Carnegie nos demonstra é que isso se inicia no simples. Um elogio autêntico, um nome bem pronunciado, um silêncio respeitoso. Capital humano e alianças duradouras. Hill
e Carnegie não estavam tratando de adulação. Eles discorriam sobre respeito estratégico, sobre saber que pessoas movem o mundo e que quem sabe lidar com pessoas move o mundo em conjunto. Se você sente que está estagnado na vida, talvez não seja falta de competência, talvez seja carência de influência. E se você deseja edificar esse poder, precisa começar agora treinando a escuta, a atenção plena, palavras que curam, uma presença que conforta. Influência não é sobre persuadir, é sobre transformar a percepção do outro sobre você e sobre ele mesmo. É fazer a outra pessoa sentir que pode mais quando está com você. Quando isso acontece, as portas se abrem. Porque, como Hill afirmava, todas as grandes oportunidades surgem pelas mãos de pessoas. Algumas pessoas entram em um recinto e imediatamente atraem a atenção. Não porque gritam, não porque ostentam, mas porque emanam algo que ninguém consegue explicar. E todos sentem. Esse algo tem um nome: presença. E presença não se adquire, presença se edifica. Napoleon Hill ensinava que uma mente bem disciplinada, com um anseio ardente e uma fé inabalável, gera ao seu redor uma força magnética. Mas essa força, para ser eficaz no mundo real, precisa saber se manifestar. É aqui que entra o carisma. Dale Carnegie revelou um segredo que muitos ignoram. Você não precisa ser brilhante para ser inesquecível. Basta fazer o outro se sentir brilhante ao seu lado. Essa é a chave. As pessoas não se recordam do que você disse, elas se lembram de como você as fez sentir. E o carisma verdadeiro não reside no ego inflado, mas na empatia refinada. Carisma, no fundo, é humildade com elegância, é força sem dureza, é presença sem arrogância. E você desenvolve isso quando aprende 3 princípios basilares que Carnegie ensinava e que Napoleon Hill reforça com a lógica do sucesso. Interesse genuíno. O maior erro de quem tenta ser interessante é não se interessar por ninguém. Você se torna inesquecível, não quando fala bem, mas quando escuta com atenção. E a atenção hoje é ouro. Carnegie dizia: fale menos sobre você e mais sobre o outro. Pergunte, escute, observe e faça isso com sinceridade. Napoleon Hill afirmava: desperte nos outros o desejo de cooperar. E isso só acontece quando o outro se sente importante, e você só consegue isso com interesse real. O poder de um nome. Poucas coisas têm tanto impacto emocional quanto ouvir o próprio nome proferido com respeito e intenção. Carnegie foi direto. O nome de uma pessoa para ela é o som mais doce de todos. Chame as pessoas pelo nome. Lembre-se dele. Use-o com leveza e conexão. Você não está bajulando. Você está validando a identidade do outro. E isso cria vínculos profundos, quase imperceptíveis. Faça a pessoa se sentir importante, sinceramente. Não elogie por elogiar, não adule, mas aprenda a enxergar o melhor no outro e a expressar isso com veracidade. Você tem uma energia incrível. Admiro sua organização, você me inspira com sua coragem. Esses comentários transformam o dia de alguém e, mais do que isso, fazem a pessoa se lembrar de você. Carisma, reputação e conexões valiosas agora. Talvez você se pergunte: mas e se eu não for extrovertido? Se eu for tímido, introspectivo? Perfeito. Porque influência não tem absolutamente nada a ver com extroversão. Tem a ver com energia emocional, com intenção, com clareza interna. Napoleon Hill afirmava: pessoas bem-sucedidas têm uma vibração específica, e essa vibração não provém do tom de voz, mas do nível de consciência. Você pode ser discreto, mas potente, silencioso, mas marcante, calado, mas impossível de ignorar, desde que saiba empregar as emoções certas nas relações adequadas. E aqui entra algo que poucos compreendem. Você não precisa provar nada para ser respeitado. O esforço excessivo para ser aceito gera o efeito contrário. Pessoas percebem quando há insegurança por trás do excesso de palavras, de sorrisos, de promessas. Por isso, o verdadeiro influenciador não se apressa. Ele escuta, ele observa, ele age com precisão.
porque aprendeu que conexão não se força, se constrói. E essa construção se inicia com pequenos hábitos diários. Cumprimente com um olhar firme e sereno. Demonstre entusiasmo autêntico pelas conquistas dos outros. Faça perguntas que revelem que você escutou com atenção. Lembre-se de detalhes da vida alheia. Saiba elogiar sem parecer forçado. Seja constante, sem desaparecer quando não precisa de algo. Esses hábitos são mais poderosos do que qualquer discurso. Porque no final, ser inesquecível não é fazer o outro pensar em você com frequência. É fazer com que ele pense melhor sobre si mesmo depois de estar com você. Carnegie dizia: a influência real não reside em dominar, mas em despertar admiração sincera. E Hill complementava: as maiores fortunas foram criadas por pessoas que sabiam inspirar lealdade. Por isso, se você deseja prosperar, pare de buscar atalhos. Comece a investir em suas relações com intenção e autenticidade. Cultive vínculos sem esperar retorno imediato. Ofereça auxílio antes de pedir. Lembre-se de aniversários e, acima de tudo, mantenha-se presente mesmo quando não há interesse envolvido. Esses gestos edificam pontes que um dia se transformarão em caminhos para seu próximo patamar. O magnetismo de ser insubstituível. Hill afirmava: seja tão fidedigno, tão cativante, tão colaborativo, que as pessoas sintam sua ausência como sentem a falta do ar. Isso não provém de adulação, nem de autopromoção. Vem de consistência, vem de entrega. Vem do hábito de inspirar grandeza ao seu redor. Pessoas assim não são apenas lembradas, são procuradas. Não precisam buscar portas. As portas se abrem porque elas são vistas como solução, como apoio, como energia que eleva. Esse é o tipo de influência que constrói legados, superando o orgulho e construindo confiança. E não importa sua área, idade ou personalidade, esse poder está ao seu alcance. Basta você decidir ser quem você gostaria de seguir, falar como quem inspira, ouvir como quem acolhe, agir como quem lidera. Com humildade. Se existe uma barreira invisível que impede muitas pessoas de progredir, seu nome é orgulho. O orgulho disfarçado de personalidade forte. O orgulho que impede de pedir desculpas, que transforma conversas em contendas, que sabota oportunidades porque prefere ter razão a edificar pontes. Napoleon Hill foi direto sobre isso. Ele dizia que o sucesso exige humildade estratégica, a capacidade de manter a visão maior, mesmo quando o ego clama por revanche. E Dale Carnegie, com sua maestria nas relações humanas, ensinava algo ainda mais prático. Você nunca vence uma discussão. Mesmo que prove estar certo, o outro sai magoado e com isso você perde a influência. Ou seja, ganhar o argumento e perder a pessoa nunca é um bom negócio. Se você quer influenciar, precisa aprender a lidar com pessoas desafiadoras sem se tornar uma delas. E isso se inicia dominando seu próprio emocional. Evite discussões mesmo quando estiver certo. Carnegie reiterava: evite discussões como evitaria uma cobra, porque ninguém sai ganhando. A pessoa que você vence em uma disputa acaba se distanciando emocionalmente de você. Hill reforçava: o sucesso exige aliados duradouros. Se você se posiciona como inimigo em cada desentendimento, terminará sozinho. Por isso, em vez de discutir, aprenda a dialogar. Troque o ataque pela escuta. Substitua a acusação pela curiosidade. E, acima de tudo, valorize a relação mais do que o ego. Comece sempre com elogio ou validação. Deseja dar um feedback difícil, corrigir um erro, confrontar uma resistência? Inicie com um elogio genuíno. Carnegie dizia: comece com apreciação sincera. Por quê? Porque a resistência de uma pessoa diminui quando ela se sente valorizada. Em vez de "você errou aqui", diga: "você tem feito um ótimo trabalho nisso. Podemos aprimorar ainda mais se ajustarmos esse ponto juntos." Isso não é manipulação, é inteligência emocional. Napoleon Hill chamava isso de suavizar a mente antes de plantar a ideia. É como arar a terra antes de lançar a semente. Admita seus próprios erros primeiro.
Você deseja que alguém reconheça uma falha? Mostre que você também comete equívocos. Carnegie recomendava: fale dos seus erros antes de criticar o outro. Isso derruba defesas. A pessoa deixa de se sentir julgada e começa a escutar de verdade. Exemplo: eu mesmo já cometi esse tipo de erro. Aprendi que corrigindo isso, tudo flui melhor. Vamos ajustar juntos. Essa abordagem altera completamente a dinâmica. Hill chamava isso de construir confiança pelo exemplo. E a confiança é o alicerce da influência. Faça perguntas, não afirmações impositivas. Dizer o que a pessoa deve fazer gera resistência, mas perguntar o que ela pensa ou sugerir caminhos convida à cooperação. Em vez de faça isso, diga: o que você acha de tentarmos por esse caminho? Você crê que isso poderia funcionar melhor? Isso devolve à pessoa o senso de valor e protagonismo, e quando ela sente que está sendo ouvida, tende a colaborar, não a se opor. Carnegie dizia: faça o outro dizer sim desde o início. E perguntas bem feitas são chaves para isso. Mantenha o controle emocional. Sempre. A pessoa mais calma em uma conversa controla a conversa. Hill falava muito sobre autocontrole como uma das 16 leis do triunfo. Ele dizia: quem não domina a si mesmo, jamais dominará circunstância alguma. Se alguém se exaltar, critique ou tente tirá-lo do prumo. Respire. Observe. Fale baixo. Nada desarma mais uma explosão emocional do que a serenidade inabalável. Lembre-se, você não precisa reagir a tudo. Influência também é saber conduzir pelo exemplo. Pessoas desafiadoras não são obstáculos, são oportunidades de treinar seu domínio emocional, sua comunicação refinada e sua postura de liderança. Quando você influencia alguém que ninguém consegue influenciar, você se torna valioso, não por ser autoritário, mas por ser estrategicamente humano. Hill ensinava: a mente que domina as emoções é a que constrói fortuna, legado e respeito. E Carnegie mostrava como isso se aplica nos detalhes do dia a dia, nas palavras que você seleciona, no tom com que você corrige, na forma como você segura o próprio orgulho para preservar uma conexão valiosa. A tríade da influência e o magnetismo. Insubstituível, você não precisa de gritos para ser respeitado. Você precisa de clareza, empatia e postura. Você pode ser talentoso, disciplinado, resiliente, mas se não souber se relacionar com inteligência emocional, seu crescimento será limitado. No mundo real, o sucesso não é uma linha reta solitária. Ele é uma rede de conexões, confiança e credibilidade. E essa rede se constrói não com atalhos, mas com carisma estratégico. Napoleon Hill chamava isso de alianças duradouras. Dale Carnegie chamava de relacionamentos transformadores. Ambos sabiam: ninguém alcança o topo sem a colaboração e a lealdade de outras pessoas. A tríade da influência: presença, empatia e visão. Esses 3 elementos definem o seu grau de influência e o impacto que você terá no ambiente ao seu redor. Presença não é sobre estar fisicamente próximo, mas sobre ser lembrado emocionalmente. Pessoas com presença transformam ambientes com o simples ato de escutar com profundidade ou falar com clareza. Empatia é o canal mais direto para o coração humano. A empatia autêntica não é sentir pena, mas sentir junto. É saber o momento certo de silenciar, apoiar ou desafiar. Visão. Você se torna influente quando consegue enxergar além, quando inspira, orienta e eleva o outro com sabedoria e direção. Pessoas seguem quem as ajuda a vislumbrar um futuro melhor. Juntas, essas qualidades criam um tipo de carisma que não grita, atrai. A reputação se constrói nos bastidores. Carnegie dizia: faça o outro se sentir importante e faça isso com sinceridade. Hill ia além. Construa sua reputação como quem ergue um edifício com base sólida e atenção aos detalhes invisíveis. Sua reputação nasce quando você cumpre uma promessa pequena. Você não fala mal de quem não está presente. Você elogia com intenção e corrige com respeito. Você faz o que é correto
mesmo quando ninguém está vendo. Esses hábitos discretos criam um campo de confiança em torno de você. E confiança é a moeda mais valiosa do sucesso. Conexões são pontes para oportunidades. Todo grande negócio, parceria ou reviravolta de vida começa com uma pessoa. Alguém que acreditou em você, alguém que o indicou, alguém que decidiu ouvi-lo, mas ninguém aposta em quem parece arrogante, ansioso ou inconstante. As pessoas apostam em quem transmite segurança e humanidade. Por isso, se você quer crescer, pare de buscar atalhos. Comece a investir em suas relações com intenção e autenticidade. Cultive vínculos sem esperar retorno imediato. Ofereça ajuda antes de pedir. Lembre-se de aniversários e, acima de tudo, mantenha-se presente mesmo quando não há interesse envolvido. Esses gestos erguem pontes que um dia se transformarão em caminhos para seu próximo nível. O magnetismo de ser insubstituível. Hill afirmava: seja tão fidedigno, tão cativante, tão colaborativo, que as pessoas sintam sua ausência como sentem a falta do ar. Isso não provém de adulação, nem de autopromoção. Vem de consistência, vem de entrega, vem do hábito de inspirar grandeza ao seu redor. Pessoas assim não são apenas lembradas, são procuradas. Não precisam correr atrás de portas. As portas se abrem porque elas são vistas como solução, como apoio, como energia, que eleva. Esse é o tipo de influência que constrói legados, e não importa sua área, idade ou personalidade. Esse poder está ao seu alcance. Basta você decidir ser quem você gostaria de seguir, falar como quem inspira, ouvir como quem acolhe, agir como quem lidera com humildade. Plano de ação. Prático para a influência. Como aplicar a influência em sua vida? Escolha 3 pessoas importantes de sua rede e envie uma mensagem sincera de gratidão ou apoio. Crie o hábito de ouvir mais do que falar, especialmente em reuniões, vendas ou conflitos. Use o nome das pessoas com intenção. Isso cria conexão imediata. Elogie pelo menos uma pessoa por dia, sempre de forma verdadeira. Peça opiniões em vez de impor decisões. Isso gera colaboração e fortalece laços. Não critique em público. Corrija com respeito, sempre em particular. Reforce sua presença. Chegue antes. Esteja preparado. Transmita equilíbrio emocional. Repita isso todos os dias. Você verá sua vida social, profissional e emocional se transformar, porque o mundo responde à energia de quem sabe se conectar. Napoleon Hill ensinou como pensar para alcançar o sucesso. Dale Carnegie ensinou como se conectar para manter o sucesso. Juntos eles revelaram o segredo que poucos dominam. O verdadeiro poder não está em controlar pessoas, está em inspirar pessoas. E a influência que você exerce hoje é o legado que você constrói amanhã. Se você entendeu que o sucesso começa nos relacionamentos, escreva nos comentários: Conquisto com presença. Criar resumo em áudio.